tópico inicial, e a gente vai ver hoje o básico do que é o movimento retilíneo uniforme. Tá? Eu vou adotar uma abordagem menos pesada em termos de cálculo, para a gente começar aí a aquecer as baterias, né? Se alguém tiver dúvida, se alguém tiver algum comentário, fique à vontade aí em se manifestar. A gente já está com a gravação ativada, então vamos rodar a manivela. Seguinte, movimento retilíneo uniforme significa movimento em linha reta com velocidade constante, ou seja, um movimento que não tem grandes emoções, né? Lembrando aí que todo esse material está disponível para vocês no canal do YouTube, tá? E aqui, relembrando que caminho que a gente está seguindo, né? Eu disse a vocês que nós iríamos trabalhar cinemática e dinâmica, depois energia mecânica, né, junto com a dinâmica, e por último corpo rígido. Então nós estamos iniciando agora essa nossa trilha aí de um semestre, e nós vamos trabalhar hoje esse primeiro tópico aqui, que é o movimento retilíneo uniforme. Então a gente está aqui. É a nossa missão de hoje, né? O movimento retilíneo, como qualquer outro movimento na mecânica, ele ocorre e é descrito matematicamente sempre em relação a um observador, tá? Até porque o movimento visto de dentro de um carro, né, se você tiver com um objeto dentro na sua mão, dentro de um carro, se deslocando, esse objeto para você está parado. E para alguém que está na rua, por exemplo, alguém que está próximo a um poste parado, ele vê você em movimento. Então é sempre bom ter em mente que a descrição matemática de um movimento, ela é sempre feita em relação a um observador, que é chamado observador inercial. Nós vamos adotar que o observador inercial ele vai ser posicionado, a menos que se diga o oposto, lá no marco zero do nosso sistema de referência. Então, aqui está o zero do sistema de referência. Nós vamos começar com movimentos que ocorrem em uma linha reta, então a gente precisa localizar o objeto em movimento usando apenas uma coordenada, que eu vou chamar de coordenada x, e a gente vai colocar o observador aqui no zero. Também é necessário, quando eu estabeleço aí a posição do observador e o eixo que ele vai usar para localizar o objeto em movimento, estabelecer qual é o sentido, né, positivo e qual é o sentido negativo. Eu estabeleci aqui que positivo é para a direita. Tá? Então, se um objeto é descrito com velocidade negativa, a gente sabe que velocidade negativa não existe. Esse negativo ele implica simplesmente que, se positivo é para a direita, esse objeto estaria se movendo para a esquerda. Tá? Só isso. Do mesmo jeito que uma coordenada negativa significa que o objeto está posicionado do zero do observador para o lado oposto ao que eu chamei de positivo. Tá? É só uma questão de convenção. O MRU, movimento retilíneo, trajetória é uma linha reta. E uniforme porque tem velocidade constante. Tá? Como é a descrição, né, de um movimento desse tipo? Como é que ele ocorre? A gente tem aqui um exemplo, né, de um objeto com esse tipo de movimento. Olha só. No instante zero, né, a gente está lá, voltando a fazer o desenho de novo aqui, a gente tem lá o observador no marco zero, né, ele está monitorando as posições do objeto, ele vai medir essas posições em metro em relação a ele. E aí, no instante em que ele começou a cronometrar o movimento, onde é que o objeto estava? Aqui, junto com o observador, na posição 0 metros. Passado um segundo, o objeto estava na posição 10 metros. Então, aqui, quando o cronômetro marcou
1 segundo, o objeto estava em 10. Em 2 segundos, 20. Em 3 segundos, 30. E assim por diante, até que quando o cronômetro chegou em 10 segundos, o objeto estava na posição 100 metros. Se nós colocamos estes dados em um gráfico, que no eixo Y eu marco a posição e no eixo X eu coloco o tempo, então lá, no instante 0 segundos, o objeto estava na posição 0 metros. No instante 2 segundos, o objeto estava em 20 metros. Esse aqui. No instante 3 segundos, 30 metros. 4 segundos, 40 metros. A gente vê que o gráfico posição em função do tempo, né, x por t, nesse caso, ele é uma linha reta. Tá? Uma linha reta com uma determinada inclinação que a gente vai ver que ela varia para mais ou para menos nesse tipo de movimento, em decorrência da velocidade do movimento. Tá? Aqui a gente tem uma outra simulação de um objeto que, ó, lá no instante 0 ele estava no 0. Então, do mesmo jeito, aqui no gráfico, posição inicial 0. Com 2 segundos, o objeto estava na posição 8. Com 4 segundos, o objeto foi para a posição 16. Tá? Então, esse objeto aqui, ele foi aumentando, né, a distância dele em relação à origem numa faixa de 4 metros para cada 1 segundo de movimento. No caso anterior aqui, nós temos um objeto que se afasta da origem em 10 metros para cada 1 segundo de deslocamento. Tanto é que, em 10 segundos, ele chegou no 100. Já nesse segundo caso, com 20 segundos, ele chegou no 80. Na verdade, aqui, ó, com 10 segundos de movimento, ele chegou só no 40. Então, a inclinação desta reta, se eles estivessem os dois na mesma escala, seria menor. Por quê? Quanto mais inclinada for uma reta desse tipo, maior vai ser, dado um intervalo, o deslocamento vertical aqui com relação ao intervalo de tempo. Tá? Quanto maior for esse deslocamento e menor for o intervalo temporal, a gente vai ter um movimento mais rápido. E é por isso que a gente vai definir a velocidade média como sendo espaço percorrido ou distância percorrida pelo objeto no intervalo de tempo. Tá? Aqui a gente tem um exemplo que aparece com velocidade, né, com uma inclinação invertida ali. O que isso quer dizer? Que o objeto foi para a posição negativa? Sim, isso significa que, ó, se a gente tem aqui a linha reta onde o movimento ocorre, o observador está aqui, né, lá atento a tudo o que acontece. Quando ele começou a cronometrar o movimento, o objeto estava junto com ele, lá no 0. Tá? Na medida em que o tempo foi passando, esse objeto foi se deslocando, mas não para cá, para cá. Tá? Ele foi se afastando do observador inercial, mas para o lado negativo. Tá? Então, o que acontece? Nesse momento aí, né, nesse período aí, o objeto foi cada vez mais se afastando do referencial inercial com uma velocidade constante. Ok.
Tá? Então, o objeto foi se afastando do referencial, mas para o lado oposto ao que eu convencionei como positivo. Então, ele veio para cá. Por isso, ó, em 2 segundos, onde que o objeto chegou? Menos 6 metros. Em 4 segundos, menos 12 metros. Até 10 segundos, menos 30. 20 segundos de observação, menos 60. Então, esse objeto se afasta, né, do observador inercial. Com que razão? Ele se afasta com uma razão de 3 metros para cada intervalo de 1 segundo, mas no sentido Professor, negativo. Oi. eu estava olhando aqui esse gráfico que o senhor fez, daí eu estava imaginando, mas por que negativo e tal? Mas agora que caiu a real, porque se eu estiver subindo ele é positivo, se ele estiver descendo ele é negativo, não é isso? Isso mesmo. E aí, cuidado com o seguinte, ó, esse gráfico representa a posição em função do tempo, mas o movimento ocorre aqui, ó, nessa linha reta, tá? Aqui é uma representação só para a gente analisar como é o deslocamento dele no tempo. Se você quiser pensar no movimento, o movimento ocorre aqui em cima, nessa que eu desenhei em vermelho, e o objeto está se deslocando para cá, Sim, sim. tá? Então, esse negativo aqui simplesmente quer dizer que ele está indo para lá. O positivo que ele estava indo para cá. Tá? Esse aqui seria o sentido positivo, esse aqui é o sentido negativo. Tá? Quando a gente compara dois movimentos no mesmo gráfico, olha só, é importante que vocês vejam aí, né, que o gráfico ele é muito útil porque ele conta a história do movimento. Os dois movimentos aqui ocorrem numa mesma linha reta, então a gente tem aqui a linha reta, que deveria ser reta, mas eu não consigo fazê-la tão reta assim, tá? E a gente tem o observador inercial aqui, lá no zero, e ele está olhando dois caras, o corredor 1, por exemplo, e o corredor 2, tá? Que tem movimentos com velocidades diferentes, porque olhem só, na origem está todo mundo junto, lá no zero. 2 segundos depois, o corredor 1 já está a 12 metros de distância e o corredor 2 está a 4 metros de distância. E essa distância vai ampliando até que lá no 20 segundos, tá, o corredor 1 chegou a 120 metros de distância, o corredor 2 a 40, indicando que, na Esse desenho verdade, do senhor tá errado então, porque meu desenho um está é o 2, o trocado. 2 é um, não é isso? Isso, aqui é o 2, é o mais lento, e aqui é o 1, tá? Está trocado. Na origem, os dois estavam juntos, só que o 1 foi mais rápido, né? Por quê? Porque ele desenvolveu uma velocidade maior. A cada 2 segundos, ele se desloca em 12 metros. Então, esse cara aqui, ele faz 6 metros em 1 segundo. E esse cara daqui, ele faz apenas 2 metros em 1 segundo. Como é que eu observo isso no gráfico? Ó, é fácil identificar quem é o 1 e quem é o 2. O 1 é o mais rápido é o que é mais inclinado, né? Por quê? No mesmo intervalo de tempo, se a gente pegar esse intervalo aqui para os dois, ele se deslocou mais do que o corredor 2. Tá? Então aqui seria um delta x1 e aqui seria um delta x2. Tá? Então, quem tem a velocidade maior, no caso do movimento retilíneo, tem a reta mais inclinada. Se eu quero aumentar a velocidade, eu preciso inclinar essa reta. Se eu quero reduzir a velocidade, eu preciso reduzir a inclinação dessa reta. Tá? Então, aqui, ó, olhando para esse gráfico, o que eu vejo? Eles saíram juntos. Os dois mantêm velocidade constante. Como é que eu sei disso? Porque é uma reta. Tá? Se eles tivessem um movimento com velocidade variável, isso aqui daria uma curva ou na ascendente ou na descendente. Então, os dois têm velocidade constante porque ambos estão aí com o gráfico numa linha reta. E os dois saíram juntos porque tem uma origem comum. Ao contrário desse outro exemplo aqui, ó. Aqui nós temos que
um dos corredores estava a 20 metros de distância da origem, enquanto o outro estava na origem. Então, se a gente pegar aí um instantâneo, né, desse movimento, ele começa assim, ó, eixo X, o observador está aqui, tá? Isso aqui seria o que ocorreu na largada. Na largada, o corredor 2 estava aqui na frente, tá? Ele estava na posição 20 metros. Esse aqui é o corredor 2. O corredor 1 estava aqui, junto com o observador inercial, lá na posição 0. Está aqui, ó. E aqui a diferença de 20 metros entre um e outro. Só que após dar a largada, o corredor 1 começou a se deslocar em linha reta, mas com uma velocidade que foi maior que a do corredor 2. Tanto é que aqui nos 5 segundos, ó, aproximadamente, eles se encontraram. E a partir dos 5, o corredor 2, ou desculpa, o corredor 1, continuou se deslocando com uma velocidade maior e ele foi cada vez mais se distanciando, tá, do outro corredor. Então, nos primeiros 5 segundos, ele foi se aproximando do corredor 2, e nos 5 segundos eles se encontraram, e depois ele foi se distanciando cada vez mais em relação a ele, né? A gente olha por aqui, ó, que esse corredor 1, ele se desloca de 8 metros. Professor, mas os 5 segundos dá no 40, não é isso? Isso, 40 metros. Tá aqui, ó. O senhor colocou no 20? Não, isso aqui é o 0. Na largada, ó, o corredor 1 está no 0 e o corredor 2 está no 20. Tá? E aí eles vão se deslocando. Quando ele chega em 5 segundos, a distância de 40 metros, eles se encontram. Sim, entendi. Tá? Que está aqui, ó. Em 5 segundos, os dois atingem a mesma posição. Tá? Na largada, eles estão 20 metros distantes um do outro. E a partir desses 5 segundos, essa distância só vai aumentando. Tá? Por quê? Ó? O corredor 1, a cada 1 segundo, ele faz 8 metros. Então, ó, esse 1 aqui... Esse corredor 1 é o Debote? É o... O Usain Bolt? O Usain É. Bolt faz um pouco mais rápido do que isso, em 100 metros. Ele faz um pouco acima de 10 metros por segundo. É, porque ele consegue fazer os 100 metros em menos que 10. Então a média dele é... Só que ele não se desloca assim, com velocidade constante, né? Ele tem uma largada lenta, ele acelera e lá no final ele desacelera. Na realidade, o Usain Bolt, ele ultrapassa os demais, ultrapassava, né, quando estava 100% na ativa, ele ultrapassava os demais corredores depois de uns 10 metros, 10 a 15 metros de deslocamento. Ele tinha uma largada ruim. E o movimento dele é com uma aceleração variável, tá? Mas boa observação. Então, notem o seguinte, quando a gente olha para o gráfico, ele conta a história do movimento. Eu posso olhar para o gráfico e ver o seguinte, onde que o corredor 1 ultrapassa o 2, tá? Em 5 segundos, lá nos 40 metros, né? Quem foi mais rápido? O 1, só que ele saiu com 20 metros de atraso em relação ao 2. O 2 tinha uma vantagem de 20 metros aqui, que vai embora, né, em 5 segundos. Em 5 segundos, o cara conseguiu percorrer, tirar os 20 metros e ainda, né, chegar no 40. Então, a velocidade do corredor 2, ela é metade. Ele faz só 4 metros em cada segundo. Então, é o que a gente pode ver também pelos dados, tá? De uma maneira geral, para qualquer movimento retilíneo uniforme, isso vai ocorrer. Ou seja, eu botei uma reta, tá? E eu posso descrever, então, matematicamente esse movimento por uma função
que me dá a posição em função do tempo. Tá? Como é que seria essa função? Bom, ela é assim. Quando o cronômetro marca 0, o que essa função me diz? Onde é que o sujeito estava na hora da largada? Que eu vou chamar aqui de x0, tá? É muito comum, para indicar que é a posição no zero. Posição do corredor 1 era 0, posição do corredor 2, 20, tá? Mas o quanto que ele se desloca no tempo. Então, velocidade vezes tempo vai me dizer o quanto que ele se deslocou a partir da posição inicial à medida que o tempo passa. Se nós quiséssemos generalizar essas funções aqui, a função do corredor 1 seria a seguinte: 0 na posição inicial, 8 metros por segundo em cada segundo, então 8t. Já o corredor 2, ele partiu, né, num instante zero de 20 metros, mas ele se desloca com uma velocidade de apenas 4 metros por segundo. Vamos ver se bate, ó. 10 segundos. Qual é a posição de um e de outro? Posição do corredor 1 para 10 segundos é 0 mais 8 vezes 10, 80 metros. E o corredor 2 em 10 segundos? x2 de 10 segundos, 20 mais 4 vezes 10, 4 vezes 10, 40, com 20, 60 metros. Tá aqui, exatamente onde a gente chegou. Né? Com 10 segundos, tá? 80 metros, e o outro com 10 segundos, 60 metros. Então, a gente pode usar uma equação, uma função, na verdade, matemática, para dizer o seguinte: onde o objeto estava em cada instante de tempo. É um fofoqueiro. Né? Essa função é a função que é o sonho do fofoqueiro, tomar conta do movimento do outro. Né? Aqui é um movimento bastante simples, é um movimento de um objeto numa linha reta, então a gente pode, aí, sempre que for movimento retilíneo uniforme, a gente pode adotar esta equação aqui, né, genérica, que me dá a posição do objeto em função do tempo. Importante que vocês tenham em mente o seguinte: o movimento ocorre numa linha reta em relação a um cara que é o observador inercial. Tá? Então, o movimento está aqui na linha reta, o sujeito correndo, o carro se deslocando. Porém, o gráfico que me dá a posição do objeto em relação ao tempo é que tem essa característica aqui, tá? De ser uma linha reta no eixo posição em função do tempo. Tá? Vocês têm aí no canal do YouTube essas e muitas outras informações.